Colegas policiais, hoje é dia 1º de agosto, boa noite para todos, já são 19h10, estamos no gabinete do nosso amigo, o deputado Márcio Gualberto, que mais uma vez nos recebe aqui, como sempre, com muita gentileza. O deputado Márcio Gualberto, ele é mais do que um deputado, ele é nosso colega policial civil, é o presidente da Comissão de Segurança Pública da Alerj e é um militante bastante atuante na defesa do direito dos policiais civis e militares, mas é claro que ele tem um carinho todo especial por nós, porque ele também é policial civil. Então, em nome de todos os policiais, deputado, eu já lhe agradeço por nos receber agora e pelo trabalho que foi feito ao longo desse tempo todo e que nós vamos conversar sobre ele. Márcia. Deputado, boa noite. Boa noite aos colegas policiais civis. Nós queríamos reforçar aqui o agradecimento do Sindipol a toda a importância ao que o senhor dá aos assuntos trazidos pelo Sindipol, que são os assuntos, né, de interesse da categoria policial, e como o senhor os trata. E essa entrevista vai ser um passear sobre esses assuntos. Queremos ouvi-lo. Sim, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Você, Luiz, e você, Márcia, são de casa, são amigos. Nós somos policiais, não me canso de repetir isso, ainda mais quando eu sei que tem muitos policiais civis que ainda não me conhecem e alguns outros membros da área de segurança pública também não conhecem ainda, o que é normal, né? Mas eu estou deputado, né? Eu sou policial, e sou policial civil com muito orgulho. Então hoje aqui, meu trabalho na Alerj, a área de segurança pública tem assim, eu tenho todo um carinho para com essa área, porque durante muitos anos a área de segurança pública, apesar de ser sempre muito importante, de estar em todos os discursos, em muitos noticiários, mas ela não teve o tratamento adequado. Os policiais, eles não tinham o tratamento que mereciam. Então hoje aqui no gabinete, esse gabinete aqui na Alerj, ele está de portas escancaradas para os policiais. Hoje eu já recebi aqui, por exemplo, policiais do BOP, eu recebo policiais civis, eu recebo bombeiros, eu recebo membros do DEGASE, da Polícia Penal, enfim. E aqui eles se sentem em casa, isso para mim é muito bom, muito gratificante, isso me deixa muito feliz, Márcia. Porque, pelo menos aqui na Alerj, e eu sei que em outros gabinetes também seria muita prepotência, muita arrogância, soberba minha, achar que somente existe esse tratamento aqui nesse gabinete. Mas eu posso falar com propriedade, eu não posso falar pelos outros. É apenas uma intuição, uma percepção minha do que acontece nos outros gabinetes. Então eu acho que lá eles também são tratados com cordialidade, com gentileza e tudo mais. Mas aqui eu posso falar com certeza que os policiais são tratados com muito respeito. É o mínimo que eu posso fazer, é tratar com respeito, é lutar por essas pautas que são caríssimas para nós. E a área de segurança pública precisa de fato ter a primazia, porque sem segurança nada acontece no Estado. Nada. Os impactos sociais e econômicos são enormes quando nós não temos uma segurança pública funcionando bem. Todos nós sabemos disso. Então, nada mais adequado, nada mais conveniente do que tratar esta área com muito cuidado. Deputado, hoje é um dia muito especial para o Sindipol, porque eu vou me permitir dizer que nós estamos no nosso gabinete. Extensão da nossa casa. Extensão da nossa casa aqui. É sede legislativa do Sindipol. E, nesse sentido, eu quero começar perguntando ao senhor o seguinte: como é que o senhor vê a interação dos policiais com o mundo político? É importante a participação dos policiais no mundo político? É importante que a gente esteja cada vez mais enfronhado no meio do executivo, no meio do legislativo? Como é que o senhor enxerga isso? É importantíssimo, é fundamental. Não dá para ser servidor público, vamos lá, estadual, por exemplo, sem ter um envolvimento político. Nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo no mundo político, porque o que acontece no mundo político nos atinge diretamente. Nós, servidores públicos estaduais, nós, enquanto população do Estado, é preciso sim que os policiais estejam envolvidos
com a política, com o dia a dia da política. Se vocês não visitassem a Alerj com frequência, por exemplo, vocês que estão no sindicato, muitas vitórias que nós tivemos não teriam ocorrido. Vocês não saberiam como pensa cada deputado. Isso é importante, saber como que o político age, o que ele pensa, o que ele faz, como é que ele exerce a sua atividade parlamentar. Por quê? Porque em algum momento vocês do sindicato vão precisar negociar com esse político, e negociar de forma saudável, no bom uso desse termo. Vocês vão precisar tratar com esse político. Vocês vão precisar conhecer outras instâncias, outros órgãos dentro do Estado que também são importantes. Por exemplo, uma Procuradoria-Geral do Estado, uma Secretaria de Estado da Casa Civil, uma Secretaria de Estado de Governo. São lá que as nossas demandas, ou elas vão parar, ou elas vão passar por lá, serão resolvidas. Então, se o policial não sabe desse dia a dia, se ele não está inserido nesse contexto, se ele, de certa maneira, não está respirando política no seu dia a dia, mas a boa política, aquela que reivindica, aquela que fiscaliza, aquela que cobra, aquela que está atenta, ele não vai saber reivindicar adequadamente. Ele vai reivindicar de maneira errada. Então, e até uma outra coisa muito importante, a política também não é somente reivindicação. Ela também tem seu momento de estratégia. Às vezes a gente vai apresentar algo hoje que o interessante seria apresentar daqui a um mês. Claro. Ou então a gente vai perceber que perdemos o tempo de apresentar. Era para apresentar um mês antes, mês passado. Já foi. Já foi. É. Mas como é que se descobre isso? Vivendo a política. Exatamente. Vivendo a política. Que é o que vocês estão fazendo. Se tem um colega que acha que isso é errado esse pensamento. Nós demoramos a acordar. De vez em quando, alguns colegas aqui e ali falam, olha, o governo do Estado só tem determinados tipos de servidores, claro. Porque esses servidores acordaram bem antes que nós, policiais civis. Nós demoramos muito. Nós estávamos como a rainha da Inglaterra, como as pessoas gostam de dizer. Você tem a pose, você tem o título, mas você não tem o poder, você não manda como deveria. Nós, policiais civis, durante muito tempo ficamos assim. Hoje, estamos ainda engatinhando. Ainda não dominamos o cenário. Não dominamos. Mas já houve uma mudança substancial. Hoje nós já transitamos nesse meio. E a cada dia estamos subindo alguns degraus, Márcio, justamente para ocupar esses espaços. É extremamente necessário, não há... E esse é uma ocupação de espaço, que é diferente de aparelhamento de um espaço. Você ocupa um espaço para, a partir dali, servir melhor. Então, quando tem um policial civil, por exemplo, nós esperamos que ele, naquela função, vá servir melhor, vá entender melhor os anseios da população, porque ele veio de baixo. Quando alguém quer aparelhar, ela não está com boas intenções. Ele não visa o bem social, ele visa os seus próprios interesses. Normalmente é isso. Então, o que nós estamos nos propondo, o que nós queremos, é ocupação de espaço para servir melhor. É o coletivo acima do pessoal. Né? Exatamente, é isso. Nesse sentido, o senhor trouxe para os colegas, é claro que uma conversa com um deputado tão brilhante, eu preciso de uma cola. Né? Mas o deputado é tão brilhante que ele se adianta na cola e a gente falou de sociedade. Certamente o senhor lida com dois grupos majoritários. Os policiais, aqueles que participam do mundo da segurança, mas tem seus outros eleitores, os eleitores da Igreja Católica, aqueles que veem valor no seu trabalho. E são visões de grupo diferentes. Então eu quero, sucintamente, ouvir a sua opinião no seguinte sentido.
Como é que o senhor acha que o seu eleitor não policial hoje enxerga o mundo da segurança pública do Estado do Rio de Janeiro? Como é que um cidadão, um trabalhador, um pai de família que trabalha numa padaria, numa empresa, num banco, de percepção, a partir da sua sensibilidade, que vai à rua e conversa com essas pessoas, como é que o senhor acha que ele enxerga isso hoje? Isso é muito importante. Agora foi você que me deu a cola. Você disse que eu vou às ruas. Eu não acredito em política que é feita de dentro de um gabinete. Não acredito nisso. Então, por isso que aqui nós sempre estamos recebendo pessoas, e é por isso também que quando não estamos recebendo pessoas aqui, eu estou saindo para falar com essas pessoas nas suas próprias localidades. Claro. E isso me dá uma visão de mundo muito grande. E também me dá uma visão de mundo muito grande a minha formação católica, porque são trabalhos de evangelização, enfim. Então, colhendo de todos os lados, eu posso dizer que as pessoas veem hoje a segurança pública, e aí eu estou literalmente transmitindo o que recebo. Elas veem com muita apreensão. Porque elas já descobriram o que nós falávamos no início, que sem segurança pública, que sem uma segurança pública sendo levada muito a sério, nada funciona. E pior do que não funcionar, é você ter a possibilidade de sair para o seu trabalho, para a sua rotina, e não retornar para a sua casa da mesma maneira que saiu, pelo menos. Então, as pessoas estão muito apreensivas no mundo real e não no mundo da fantasia em que muitos vivem, muitas autoridades vivem, dentro daquela bolha, daquele mundinho fechado. Carro blindado de segurança. Carro blindado de segurança, sendo bajulado de todos os lados, insensados. Fora desse mundo, o mundo real vê com apreensão e leva muito a sério a segurança pública e está ao lado dos bons policiais. Isso precisa ser dito. A população quer que o criminoso, dentro das regras, dentro das leis, ele seja punido. A população quer que o policial vá para uma operação e volte são e salvo. A população ela não está ao lado dos criminosos. Ela vive subjugada por esses criminosos. Ela vive aterrorizada por esses criminosos, inclusive e talvez principalmente as pessoas que vivem dentro das comunidades, ou das favelas e dos morros. Que na sua maioria esmagadora são pessoas de bem. São pessoas que têm sonhos. São pessoas que querem empreender. Eu converso com essas pessoas também. Eu converso com elas. E elas não querem viver sob o domínio de criminosos. Então hoje, no estado do Rio de Janeiro, que é um estado referencial para muitos outros estados do Brasil, as pessoas estão apreensivas, porque elas sabem que os criminosos estão cada vez mais ousados, mais cruéis e, em muitos casos, a punição, a condenação não como que eu poderia falar? Ela não é adequada para com aquilo que ele fez. A medida é diferente. A pena fica muito aquém do crime cometido. O crime compensa. Exato. Nesse país o crime compensa. Infelizmente. Mataram esse policial da rota em São Paulo. A polícia de São Paulo fez uma grande operação. Nessa grande operação, até agora, foram 10 criminosos que foram a óbito por enfrentarem a polícia. Aquelas mesmas autoridades de sempre, incluindo o ministro da Justiça, dizendo que, olha, preciso fazer investigação porque me parece, isso a fala dele, do ministro, me parece que a polícia exagerou na dose, exagerou na reação. Um policial foi morto por um sniper do crime organizado, ligado àquela facção terrível
terrorista chamada PCC. E o ministro fala que a reação da polícia, dentro da lei, reagindo a uma injusta agressão, foi desmedida. Quando ele era para ter pego um avião, participado do enterro, dado assistência à família desse policial, colocado o ministério a serviço, perguntado para o governador de São Paulo se estava precisando de algum tipo de ajuda, de recurso, como que poderia evitar que fatos semelhantes viessem a acontecer no futuro. Não. O ministro está dando uma declaração como esta. Então a inversão de valores é imensa. Diante disso, como que a população fica? É claro que a população de bem, ordeira, fica apreensiva. Então, Luiz, a população percebe que os policiais estão dando o máximo, mas elas sabem também que um lado não pode nada e o outro lado pode tudo. Inclusive praticar a barbárie. Para eu passar aqui a bola para a Márcia, que certamente tem assuntos interessantes, eu vou trazer um assunto muito saudável, muito gostoso de tratar, que é o regime de recuperação fiscal. Nossa. Nós, policiais e os servidores em geral, temos muito apreço pelo regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal ele tem sido usado como justificativa para uma série de impeditivos. Né? Ah, não posso fazer isso por causa do regime de recuperação fiscal. Não posso fazer aquilo por causa do regime de recuperação fiscal. No ano passado, quando nós estávamos negociando a nossa equiparação em termos percentuais, aquele aumento que foi dado aos policiais militares, o governador afirmou para o sindicato, para o Sindipol e para outras entidades também, que ele reconhecia como injusto um valor de R$12 por dia para o policial se alimentar, que já tinha 11 anos naquele momento. E que ele, sim, faria uma revisão disso. Que ele faria uma revisão disso passado o período da quarentena eleitoral, ou seja, assim que ele fosse reeleito, como foi. Sim, muito bem reeleito. Muito bem reeleito e com justiça, que foi a vontade expressa. Claro. Só que é o seguinte, o governador não fez. E nós permanecemos ainda hoje com R$12 de valor para um policial se alimentar por dia. Será que a gente vai ter que engolir isso, aturar isso por muito tempo? Qual a sua percepção? A minha percepção é que com R$12 não dá para engolir uma refeição adequada. Não engolir nada, né? Não dá para engolir nada. E esse valor, ele não é somente injusto, ele é humilhante. Para que o policial faz, esse valor de R$12 é irrisório. O que você come com R$12? Eu acho que o policial ele almoçaria com R$12 se fosse cobrado alguma coisa no restaurante popular. Então, assim, eu compreendo que existe o regime de recuperação fiscal, compreendo que nós hoje estamos pagando por erros passados. Na verdade, não são apenas erros, né? Não são apenas decisões tomadas de maneira inconsequente, nós estamos falando de crimes que foram cometidos, de corrupção desmedida nesse Estado. Você vê como o nosso Estado é rico. E mesmo com tantos ladrões, né, em diversos setores, incluindo na política, mesmo com tantos ladrões que roubaram tudo o que podiam e não podiam desse Estado, até mesmo o ex-governador, na sua audiência, falou que exagerou, reconheceu que tinha exagerado, não é mesmo? E está aí de novo. Mas vejam, eu compreendo tudo isso. Compreendo de coração, mas compreendo também que o policial não pode ser responsabilizado por isso. Que o policial não pode ganhar esse valor de auxílio alimentação, de auxílio transporte, ambos ridículos, humilhantes. Então eu acredito, Luiz, sinceramente, e eu sei do que pode vir a acontecer por causa dessa minha fala, mas o meu compromisso primeiro é com Deus, com a minha consciência e com a população desse Estado. E dentro desse contexto, os policiais civis estão, como os outros policiais também.
Mas eu entendo que quando se tem vontade política, as coisas acontecem. A brecha aparece. O caminho legal é encontrado rapidamente. Basta ter vontade política. E é uma insensatez, uma insanidade você ter policiais dando a sua vida pela população desse estado e o governo, nessa seara da auxílio alimentação, não vir com uma contrapartida que possa satisfazer os anseios desses policiais. Compreendo que muitas coisas já avançaram. Não posso ser injusto. E aqui não é nenhum tipo de bajulação ao governo do estado, porque quem me conhece sabe que nem combina comigo isso. Reconheço. A minha formação católica me impele a ser justo. Então, eu reconheço que o governador Cláudio Castro tem vitórias para a área de segurança pública. Mas eu reconheço também que existem injustiças de anos que podem ser revistas imediatamente. E uma dessas é a questão do auxílio transporte e do auxílio alimentação dos policiais. O governo tem uma equipe com vários técnicos. É reunir os principais e perguntar com sinceridade, olha, nós precisamos aumentar esses auxílios. O que nós podemos fazer agora? Quanto nós podemos? O que podemos alcançar? E os técnicos darão a resposta. Veja, isso depende de mágica? Isso ele pode fazer. Então, e eu acredito que existe viabilidade orçamentária e viabilidade quanto ao regime de recuperação fiscal. Márcia, agora vamos ouvir, para analisar a nossa presidente, que vai trazer assuntos também absolutamente relevantes. Deputado, tem um assunto de grande interesse da categoria policial, que ao seu final, conforme nós esperamos, modificará a qualidade de vida do policial civil, que seria a nossa lei orgânica. Deputado, nós participamos, nós assistimos um grande esforço dessa casa, de alguns deputados. Aliás, nós acampamos aqui, né, quase 3 dias, né, aqui com o pessoal do seu gabinete, com as emendas, foram 635 emendas, num tempo recorde, ler tudo, ver juridicamente o que podia e o que não podia. Foi um grande esforço para ter a lei orgânica votada. E ela foi votada. Só que ela deveria ter sido já retornada a essa Casa Legislativa para uma nova apreciação, para termos as regulamentações. E isso não aconteceu. Nos causa um pouco de apreço, né? Porque depois de tanto esforço, por que isso não aconteceu? O que está faltando para nós termos as regulamentações da nossa lei orgânica? Eu tive uma reunião, Márcia, há uns 15 dias atrás com o secretário da Polícia Civil, Dr. Fernando Albuquerque, que estava acompanhado da doutora Jéssica. Então, nós estamos falando, hoje são 2 de agosto. Primeiro de agosto. Hoje é dia 1º de agosto. Então, teve há 15 dias atrás, aproximadamente. E foi uma conversa surpreendente. Foi uma conversa que eu considerei muito proveitosa. Estavam comigo aqui mesmo, nesse gabinete, o secretário fez questão de vir aqui, estavam comigo o deputado estadual Rodrigo Amorim e o deputado estadual Douglas Ruas. O deputado estadual Dr. Serginho foi convidado porque é líder do governo, mas não pôde comparecer. Então veja, o Dr. Serginho não pôde comparecer, mas foi feito um relatório passado para ele. Rodrigo Amorim é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e o Douglas Ruas é o líder da bancada do PL, que é a maior bancada da Alerj. E ele também é policial civil, o Douglas Ruas.
Então nós tivemos uma conversa aqui de aproximadamente 2 horas. E a conversa foi muito boa. A Secretaria da Polícia Civil está com ânimo e está conduzindo, espero que não mude, para na regulamentação manter todos os benefícios que foram aprovados na lei, regulamentando a lei orgânica para beneficiar os policiais. Então foi falado sobre a GHP incidindo sobre o triênio, foi falado sobre o plano de saúde, foi falado sobre a questão dos investigadores de polícia, das promoções. Então, assim, foi uma conversa muito satisfatória. Amanhã, então já dando um spoiler, amanhã, dia 2 de agosto, nós teremos uma nova reunião com o secretário da Polícia Civil, com a doutora Jéssica, que virá com ele, e com o doutor Jansen, que também acompanhará o secretário. E aqui da Alerj estarei eu, o deputado Rodrigo Amorim, o deputado Douglas Ruas e o deputado Serginho, dessa vez participará. Muito bom. Deputado, em cima da sua resposta, será que nós, policiais civis, poderíamos aí nutrir esperança de que toda essa regulamentação, esse avanço trazido pela lei orgânica, seja implementado ainda esse ano? Sim, com certeza. Essa esperança, às vezes a gente tem uma noção de que a esperança é algo que eu devo ter, que essa virtude teologal que é a esperança, eu devo tê-la e ficar imóvel. É algo passivo? Não, ela tem também o seu componente ativo. Ao mesmo tempo que eu tenho esperança, e por ter esperança, é que eu procurarei fazer a minha parte. Então eu acho que os policiais, como a gente falava no início, o policial estar atento ao campo político, eu acho que os policiais devem estar muito atentos, começarem a se movimentar, pressionando saudavelmente, de forma ordeira, orgânica, e estarem unidos em torno de um único propósito nesse momento. Que a regulamentação da lei orgânica seja benéfica a todos aqueles que fazem parte da instituição Polícia Civil. Os peritos, técnicos de necrópsia, auxiliares, investigadores, inspetores, oficiais de cartório, e por aí vai, papiloscopistas, enfim. Então nós devemos estar muito esperançosos, muito confiantes. Eu estou. Essa conversa de 15 dias atrás me deixou assim muito animado, mas veja, não é empolgado, porque empolgação passa. Eu estou entusiasmado. Essa palavra, na sua raiz etimológica, ela significa aquele que tem Deus dentro. Entós. Então, é alguém que está realmente, é um entusiasmo, é uma alegria confiante, não é uma alegria ingênua, não é um otimismo idiota, nada disso. Então, nesse sentido, eu estou muito entusiasmado com o que ouvi, estou muito confiante, estou muito esperançoso de que nós vamos avançar muito com a regulamentação dessa lei orgânica ainda este ano. Por que também? De onde vem esse meu entusiasmo, saber confiar? Primeiramente de Deus, e segundo, de saber que nós temos hoje uma Alerj pró-segurança pública, porque tudo aquilo que veio para cá da área de segurança pública passou, como nós queríamos, pelo menos em 90%. Passou tudo. Então é um momento propício de nós aprovarmos a regulamentação dessa lei orgânica com a cara dos policiais, a sua imagem e semelhança. Ótimo. Entende? Então vamos sim confiar. O secretário partiu dele tudo o que eu estou falando aqui neste momento. Está lá o nosso plano, nós estamos discutindo como, é importante agora, mais do que nunca, as coisas estão se afunilando, está chegando o momento, está chegando a hora, e nós vemos como, por exemplo, o plano de saúde
será regulamentado. Vai ter um teto? Ah, vai ter um teto. Quanto vai ser esse teto? Nós estamos aqui conversando. Como que vai ser a complementação desse teto? A polícia vai bancar? O governo do estado, metade, a polícia civil, metade? Ou o governo do estado, 30%, a polícia, sei lá, 40% ou 50%, o policial 20%, enfim. O que está sendo discutido nesse momento é isso, para que seja suave para o policial e que seja um plano verdadeiro. Nós já tivemos outros que não deram certo. Foram um fracasso. A gente não quer isso, já aprendemos com o passado. Então a gente quer um plano de saúde que a gente possa olhar e falar assim, caramba, é um plano digno. Então realmente nós estamos aí caminhando, né, para suprir as nossas necessidades dentro da nossa realidade. Né? Exatamente. Um plano para agradar um e desagradar a tantos. O tanto seríamos nós, policiais. Perfeito. Então, assim, é claro, tudo está sendo feito também com muita responsabilidade. Aí eu me coloco também do outro lado. Né? A gente não pode fazer nenhum movimento para que amanhã depois sejamos os grandes vilões do Estado. Ou então para dar margem a uma outra autoridade nos culpando por alguma coisa, dizendo que a gente está querendo quebrar o Estado e só estamos pensando em nós mesmos e discurso que a gente conhece. Então, é tudo com muita responsabilidade, com muita consequência. Vejam bem, é por isso que eu não estou jogando para a torcida, é uma conversa muito franca, mas mesmo dentro desse quadro de recuperação, de regime de recuperação fiscal, de lei orçamentária, de diminuição de algumas arrecadações e tudo, mesmo assim, há margem para que nós tenhamos uma regulamentação da lei orgânica muito, muito, muito satisfatória e a gente volte a ter o patamar que tínhamos há 25, 30 anos atrás, que a gente sempre ouve os cascudos falando, né? Que a Polícia Civil era o que a Polícia Federal é hoje e tal, e eu não aguento mais ouvir isso. Sem ver. A Marcia pegou esse tempo, eu quero que isso volte. Amanhã eu deixo de ser deputado, eu quero voltar para uma instituição muito fortalecida, e isso, sem dúvida alguma, passa pela regulamentação da lei orgânica. Então, eu quero fazer parte dessa história e deixar esse legado, porque não tenha dúvida, se for aprovado dentro disso, que a gente está conversando aqui agora, que eu estou verbalizando, a gente vai fazer história. Todos os policiais, todos os 8 mil e poucos policiais, ou 9 mil, fizeram história. Participaram do retorno da instituição Polícia Civil ao patamar que ela jamais deveria ter deixado, e que ela merece. Então, assim, é um momento único. É um momento... É aquela história, né? Vou até usar uma linguagem do futebol. Você precisa ganhar de 2. O jogo está 1-1. É final. O que você tem mais para poupar, meu irmão? O campeonato vai acabar. Não tem que poupar mais nada. Tem que ir para o sacrifício mesmo. É vencer ou vencer. É mais ou menos o que nós estamos testemunhando esse ano. O policial, se tiver... Olha, vai ter a primeira discussão da regulamentação da lei orgânica, vai ter audiência pública, pelo menos 3 mil policiais aqui, sim, de maneira ordeira, lado de fora, sabe, respeitosamente, evidentemente que é isso que a gente quer, mas quer os policiais aqui, não tem o que se poupar. É um momento único, não vai perder esse momento para amanhã, poderia, engenheiro, né, de obra pronta, que as pessoas dizem. Tem um ditado que diz, quem não aparece... Não é lembrado. A gente esquece. Esquece, né? Não então, é lembrado. Não é lembrado, a gente esquece. É isso. Luiz, só para concluir. Como apareceram. Depois da lei orgânica, aprovada, com aquela luta de bastidores, com vocês aqui do sindicato, há praticamente 3 dias internado na Alerj, já vindo de uma maratona de audiências públicas, de discussão e visita aos andares, é cansativo. Quem nunca fez isso, está em casa, está mole a vida do Luiz, da Márcia e de tantos outros. É verdade. Mas é um esgotamento mental imenso, porque você está aqui no debate, você não pode errar, você não pode falar besteira, você não pode se equivocar.
Você está sendo cobrado pelos policiais que estão pelo WhatsApp mandando mensagem, ou estão telefonando. Você está triando milhares de ideias que estão mandando, e às vezes ideias que não levam em conta, vício de iniciativa, regime de recuperação fiscal, leis orçamentárias. Não está levando nada disso, você tem que triar, veja. Esse esgotamento mental também é físico, mas você vai para casa, também tem os problemas. É a esposa que quer ir no mercado, é o filho que está com nota baixa. Então as pessoas acham que é mole. Não é. Depois desses embates dos bastidores, até os últimos minutos antes da lei orgânica ir para a votação no plenário, discute um pouquinho, com ameaça, é melhor retirar e voltar no ano que vem. É isso mesmo. Com uma manobra magistral do presidente naquele momento. Quem estava aqui viu histórica. Sabe, então assim, cara, depois disso tudo, aí, pior, às vezes um ano depois, aparecem aqueles que dizem, olha, tá tudo errado, essa lei orgânica foi uma porcaria, essa lei orgânica é isso, é aquilo, enfim. Isso não é muito mais do que uma crítica, isso não é uma crítica construtiva, isso é até um desrespeito a todas as pessoas que participaram ativamente de toda essa luta. Veja, eu acabei de falar aqui várias situações dos bastidores que ocorreram que muitos não souberam. E tira isso, não vai tirar. Uma lei orgânica que veio para a LERJ com mais de 100 artigos punitivos. Sim. Então, assim, Márcia, tudo isso para dizer que eu estou esperançoso. Já foi muito depurada essa lei orgânica. Ali estão as nossas digitais nessa lei orgânica, não tem como tirar isso. Estão as nossas digitais ali, das melhorias. E é bom que se diga, as nossas digitais estão em tudo que a lei orgânica tem de melhor. Estão as nossas digitais, as digitais de todos os policiais. E agora falta muito pouco, então é hora de dar o máximo do que nós temos de gás, como nós dizemos no futebol, nos reunirmos, nos unirmos, estarmos atentos, porque a gente tem uma vitória, sabe? A gente está atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto. É confiar em Deus para aqueles que confiam em Deus, que acreditam em Deus. Para aqueles que não acreditam, então confiem na razão, mas façam algo, só não fiquem parados. É isso. Deputado, nós temos tantas perguntas, mas nós não vamos acampar hoje aqui no seu gabinete. Nós vamos finalizar aqui e eu finalizo com um agradecimento. É muito importante ter um policial civil ocupando uma cadeira legislativa com tamanho comprometimento à categoria policial. Muito obrigado pelas suas palavras valiosas para o policial civil e para nós, cidadãos comuns, né, que podemos ver no deputado o engrandecimento, né, do que seria um deputado. Gostaríamos de ver em outros deputados uma atitude não igual, mas parecida com a sua, que igual a sua tem que ter muito comprometimento. Então aqui dos sindicatos policiais civis do Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado ao deputado Márcio Galberto e ao policial civil Márcio Galberto. Olha, Márcia, muito obrigado por essa parceria, muito obrigado, Luiz, pela paciência também. Eu quero dizer, eu vou até olhar, peço licença vocês. Mas eu também vou olhar. Eu vou olhar até para a câmera, olhar para o Rodrigo que aqui está, para todos vocês. O Rodrigo é policial civil, está aqui comigo, enfim. Mas eu quero dizer para você, policial civil, que vai ver esse bate-papo aqui. A minha entrega total, mas eu tenho a noção de que eu sou muito falho, eu tenho minhas limitações. Então, ao mesmo tempo que eu quero agradecer ao sindicato por essa parceria, eu não faço nada de muito... Quando eu vejo que a coisa é muito grande, eu faço questão de consultar o sindicato. Eu sempre falo para o Rodrigo, que trabalha aqui comigo, consulte o sindicato,
porque eles são os nossos representantes, são eles que falam por nós, o sindicato é muito importante, então até mesmo faço convite, você que não é filiado ainda, se filie, você que está chateado por alguma coisa, saiba que a chateação ela passa, mas o sindicato ele permanece, precisa do engajamento de todos. E para concluir, Márcia, Luiz, eu gostaria de ser muito sincero e pedir perdão aos policiais civis, aos policiais de uma forma geral, por aquilo que eu não tenho como resolver. Eu dou o meu máximo, mas nem tudo me compete. Então, assim, o meu pedido de desculpas, o meu pedido de perdão mesmo, o mais sincero possível, mas aquilo que me compete fazer, eu tenho feito, que é lutar muito para que as demandas que vocês me trazem, elas sejam resolvidas, sejam satisfeitas. Então, é uma parceria. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho pretensão de saber tudo, eu preciso ser muito ajudado, e graças a Deus eu tenho sido muito ajudado por pessoas generosas como Márcia, como Luiz e como tantos outros policiais que de forma individual me procuram aqui quase todos os dias, me ligam, mandam mensagens e tudo mais. Então, assim, eu só peço um pouco de paciência a vocês. As coisas estão caminhando. Para a polícia, enfim, é sempre mais difícil, mas apesar dos pesares, nós avançamos muito e eu tenho certeza em Deus que em nome do Senhor Jesus Cristo nós vamos avançar mais ainda, porque nós temos pessoas muito capacitadas, muito qualificadas. Aqui na minha frente eu tenho várias pessoas assim, que estão ajudando, que estão lutando, que estão se entregando, mas não são nem super-homens, nem mulheres maravilhas. Isso é muito importante, sabe? A Márcia sai daqui, vocês sabem disso, do drama que ela passou com o filho dela, pessoal. O Luiz também, recentemente, teve um problema sério, cardíaco. Então, ou seja, a gente faz toda essa luta, faz isso tudo. Eu também, enquanto deputado, vocês não sabem, minha esposa, depois do último parto, ficou 10 dias na UTI. E mesmo assim eu continuei trabalhando, nada de anormal, né? Eu sou pago para trabalhar. Mas a gente também tem vários afazeres, várias situações, e a gente está tentando dar conta de tudo. Então, se em algum momento eu e eles falhamos, ou deixamos furo, ou não atendemos como deveríamos, e como nós temos certeza que vocês merecem, nos perdoem. O máximo nós estamos tentando fazer e continuaremos fazendo. Tá bem? Então, assim, era esse meu recado, era esse meu agradecimento. Eu não podia perder essa oportunidade, Márcia, de me desculpar, de pedir perdão também, por mim e por vocês, tomei até a liberdade, para que eles entendam que nós também somos seres humanos, nós falhamos, mas não somos desleais, não somos mau caráteres, né? Talvez não sei se esse é o plural mais correto, mas vocês compreenderam. Então, assim, nós estamos dando o nosso máximo. Tenho certeza disso. Não existem duas conversas, uma aqui dentro e outra para fora. Eu não estou enrolando ninguém. Eu tenho a versão completa a fanfarronices e eu quero realmente ajudar a todos que me procuram. Então fiquem com Deus, é isso. É por isso que eu às vezes esqueço, deputado, e tenho orgulho de ser amigo do Márcio. Isso aí. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Márcia, as pessoas que vocês que estão trabalhando nessa filmagem. Deus abençoe a todos que aqui estão. É isso aí, pessoal. Teremos outras conversas, mas essa é um espetáculo.